pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cast, podcast da Carteira Azul. E hoje estou aqui com uma convidada que é quase minha conterrânea, né? Que a gente é aqui do estado do Rio, né? Só que eu sou de Niterói e ela é do Rio. Já nos encontramos pessoalmente, né? Foi numa noite de autógrafos do Gustavo Cerbasi lá no Rio. Enfim, eu já estava há um tempão querendo marcar alguma coisa com ela e aí surgiu essa oportunidade da gente estar hoje aqui falando com vocês pelo podcast. E a gente veio trazer um assunto que eu sei que tanto eu quanto ela, quanto vocês aí que estão ouvindo gostam muito, que é sobre viagem, né? Quem não gosta de viajar e mais ainda quem não gosta de economizar e viajar sem fazer dívidas, sem se preocupar e curtir, né? Então a gente vai tratar sobre viagem do ponto de vista das finanças e do planejamento financeiro. E a minha convidada, né? Eu esqueci de falar o nome dela, mas ela vai se apresentar melhor agora, é a Thaís. Thaís, com você, apresenta aí. Oi, Carol. Oi, pessoal que está ouvindo aí. Thaís aqui do Diário de Finanças. Quero agradecer a Carol pelo convite. É sempre muito legal a gente falar, né, do que a gente gosta de falar. E esse assunto é um assunto que, como a Carol falou, um monte de gente gosta, né? Quem não curte aí viajar, eu acho que é um dos assuntos mais falados aí, principalmente no nosso universo de finanças, quando a gente fala de planejamento pessoal, esse assunto sempre está no meio, porque a gente preza muito pela experiência, né, que a gente vive. Então, a gente preza mais por experiências do que por próprios bens mesmo, materiais. Então, é isso, me apresentando rapidamente aí, para quem não me conhece. Sou fundadora do projeto Diário de Finanças, onde eu comecei mesmo com o intuito de... Na verdade, eu comecei esse projeto como um diário mesmo, um diário de estudo, porque eu comecei fazendo um paralelo aí, umas anotações do que eu estava estudando no mercado financeiro. Então, eu sempre falo, né, que eu sou aí aprendiz. Acho que a gente tem que se considerar aprendiz aí pro resto da vida, porque enquanto a gente se considera aprendiz, a gente está aprendendo aí no longo da vida. E é isso que eu me considero, e conforme eu vou aprendendo sobre esse universo que eu amo, eu vou compartilhando também. E é um prazer estar aqui hoje. Obrigada mais uma vez, Carol. Pô, muito legal, eu não sabia da origem aí do diário. Muito bom. Não, concordo com você, realmente, assim, ainda mais essa semana, né? Essa semana que a gente está gravando, foi a semana que teve esses 4 circuit breaker na bolsa, então eu acho que para você também, mas para mim foi primeiros casos de circuit breaker que eu peguei sendo investidora da bolsa, então foram fortes emoções, fortes aprendizados, né? Muito, muito. Foi a primeira vez que eu peguei esse termo, inclusive nos meus estudos eu nem tinha ouvido falar desse termo. Eu vi algo novo, assim, em todos os sentidos. Aí foi mais uma novidade para mim também. Comecei a me aprofundar, estudar mais, entender, ver o histórico também, ver em que ocasiões já tinham ocorrido isso também. Bem interessante. É bom que a gente está sempre aprendendo aí também. Sim, sim. Eu sempre bato nessa tecla que não tem ninguém, assim, perfeito, sabe? É o sábio mor, né? A gente está sempre aprendendo mais, porque o mundo está sempre mudando muito, principalmente com a globalização, com a tecnologia, as coisas vão mudando, né? E aí, para a gente acompanhar, a gente tem que estar aprendendo também, senão a gente se perde. Verdade. Então, Thay, para a gente começar, né, a introduzir esse assunto da questão da viagem, né, do planejamento financeiro, eu queria que você contasse como é que esse assunto surgiu para você, assim, como é que foi o planejamento da sua primeira viagem sozinha, como é que isso foi para você, assim, no início? Então, Carol, isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, principalmente no meu círculo de amigos e tal. Eu vejo muita gente com essa dificuldade e, inclusive, com a crença de que não é capaz, não é possível para ela fazer determinados tipos de viagem. Então, principalmente, assim, ou em viagem internacional, a gente acha que é impossível, está distante, em outro mundo, assim. E eu confesso que antigamente eu também achava que era algo meio que impossível para mim, entendeu? Para minha situação, eu venho de uma família com
de origem mais humilde, não tenho tantos recursos assim, a família não tem tantos recursos assim. Então eu ficava sempre pensando que, nossa, imagina, uma viagem internacional, uma viagem grande, enfim. E eu não sei, de repente algumas pessoas já sabem que eu tinha um grande sonho, um sonho antigo já, de fazer intercâmbio. Era um dos meus maiores sonhos, assim. Por um momento na minha vida, eu achava isso impossível para mim. Achava que nunca ia conseguir fazer isso. Mas depois, quando eu comecei a estudar finanças, a controlar meu dinheiro, a organizar, eu via que era possível, com planejamento, com organização, era possível fazer isso. Então, eu acho que o primeiro ponto aí para quem quer, para quem tem um sonho, né? Porque eu sempre falo, Carol, que tudo na gente começa com um sonho. Todo princípio é um sonho. Então, primeiro tem que sonhar. Quem tem um sonho de fazer uma grande viagem, ou alguma viagem, sabe, específica, ou quem sabe um intercâmbio até mesmo, assim, como eu conheço bastante gente que tem esse sonho, muita gente vem me procurar depois que conseguir fazer o meu. Acho que o ponto de partida é sonhar e acreditar que é possível alcançar. É a primeira coisa, porque por muito tempo eu não acreditei, eu só comecei a agir mesmo quando eu comecei a acreditar nesse meu sonho. E foi a partir daí que eu comecei a ver que era possível, que podia se tornar real. Então eu comecei a definir como meta. O meu sonho eu transformei em meta, coloquei um prazo, comecei a pesquisar valores e comecei a planilhar tudo. Eu sou a louca da planilha, né? Então, a minha organização já começou ali numa planilha, abri um Excel e já comecei a introduzir tudo ali. Pesquisei o destino, pesquisei os lugares. Eu sempre falo aqui que meu roteiro nunca é bem definido, sabe, de viagem. Isso vai muito de cada um. Tem gente que define cada passo que vai dar, né, na viagem, cada passeio que vai fazer, enfim. Eu nunca fui muito de definir todos os detalhes. Como é que tu faz, Carol, nas suas viagens? Você costuma planejar cada roteirozinho? Eu sou bem chata, porque se eu não planejar, chega na hora, eu fico com preguiça de sair, aí eu fico no hotel dormindo. Então, se eu e o meu noivo, né? Porque normalmente de uns anos pra cá, né? Desde 2015, eu só tenho viajado com ele, praticamente. E fiz uma viagem para o Nordeste com a minha mãe também, nesse período. Então, ele, se a gente não tiver tudo planejado, ele vai ficar com preguiça também, eu vou ficar com preguiça, aí a gente vai ficar vendo TV e dormindo. Então, aí, né, não aproveita. Então, se a gente sai daqui, né, do Rio já com tudo meio que definido, a gente gosta de fazer, por exemplo, quando a gente foi ano retrasado para a Argentina e para o Uruguai, a gente descobriu que tinha uma ferramenta do Google Maps que você poderia colocar todos os lugares que você queria ir na cidade e tal, salvar, e ele já te mostrava no mapinha tudo que era perto. Então isso também é muito bom, é até uma dica muito boa quando você estiver pensando nos passeios, porque te facilita muito, porque aí você já sabe o que é perto e aí você já pode já meio que otimizar aí, já saber tudo que você vai fazer num dia só, e aí você já pode economizar não só tempo, mas também dinheiro com deslocamento, com transporte. Então, a gente faz muito isso. Pesquisa também no TripAdvisor, eu gosto muito de olhar lá tanto hospedagem, né, o que estão falando dos hotéis, dos lugares que a gente está pensando em se hospedar, quanto também dos passeios, assim, o que o pessoal está achando, se é legal, se vale a pena ou não. Eu gosto muito de olhar essas coisas com antecedência para já ter uma noção quando eu chegar lá, eu já saber o que fazer. Ai, legal. Eu adorei essa dica aí do Google Maps, porque é recente que eu até usava um outro mapa, mas depois que eu comecei mesmo a usar o Google Maps, eu vi que ele é incrível. Então, até assim, até aqui no Rio, que eu amo passear, eu amo conhecer lugar novo aqui, eu uso muito o Google Maps. E saber agora que tem esse recurso aí, melhor ainda. Vai otimizar muito minhas viagens, além mesmo, né? E eu acho legal, eu adoro conversar com pessoas assim, sabe, que tem pontos de vista diferentes, planejamento diferente, é muito legal, que a gente, né, vai trocando essas experiências assim. Sim. Eu já tentei, eu realmente não sou a pessoa que consigo fazer o roteirinho todo planejadinho, assim, eu até admiro quem consegue, eu tenho mais amigas que fazem isso. Mas, enfim, eu faço um planejamento
que envolve possibilidades, é óbvio, eu faço todo um estudo de um lugar, apesar de não planejar o roteiro bem cronometradinho, assim, todos os dias o que eu vou fazer, mas eu faço um planejamento mais amplo, então eu pesquiso sobre o lugar. Isso é muito importante, por mais que tenham pessoas também, né? Vai ter gente ouvindo aqui, a gente que tenha o seu perfil, que seja mais controladinho, faz o roteiro mais certinho, né? Mais específico. E vai ter gente também com o meu perfil que não faz aquela viagem muito bem, todos os detalhes planejados. E tudo bem. O importante é o pessoal saber que precisa sim fazer um planejamento geral para entender qual é o custo da viagem, qual vai ser o custo da viagem e colocar um limite. É o que eu costumo fazer. Então, eu sempre coloco um limite de valor. Eu pesquisei o alimento, né, o alimento local, pesquisei alguns tipos de passeios que... Eu fiz um apanhado geral, os pontos turísticos, então, todos os lugares que eu pretendia ir. Quais eram os valores, a maioria de graça, principalmente para o lugar que eu fui, né? Tô falando especificamente dessa primeira viagem, que foi a primeira viagem sozinha, grande, que eu tive que me virar real mesmo. E então eu fiz toda uma pesquisa assim, de todos os lugares principais que eu queria ir, muitos deles nem precisava pagar, então assim, eu acho que a gente pode muito explorar os lugares que não precisa pagar, né? Muitos pontos turísticos. Um exemplo aí, no caso o meu intercâmbio eu fiz em Londres, né? E às vezes a gente fica vendo assim, tem muitas coisas que são pagas, mas tem tantas outras que não são e são muito melhores, sabe? E eu vou dar o exemplo específico da London Eye. A London Eye é paga, eu não me lembro agora exatamente quanto foi. Eu fiz essa viagem em 2017. Eu acho que foi uns 20 e poucos, quase 30 libras, enfim. E eu me surpreendi negativamente, porque assim, eu não gostei, não curti tanto assim a vista, quanto um outro lugar que eu fui. Eu amo visões, vistas, assim, eu gosto de ver vistas da cidade, é uma coisa minha que eu amo fazer. Então, todo lugar que eu vou, já procuro uma vista, assim, um lugar que eu consiga ver a cidade, ter uma visão legal. E lá mesmo teve um outro lugar, Sky Garden, que é um prédio alto que dá para ver a cidade toda e você não paga absolutamente nada. Então, assim, foram 2 pontos que eu visitei e que o de graça estava 1000 vezes melhor do que aquele que foi pago. Então, assim, às vezes eu não vou falar que eu me arrependi de pagar, porque é uma experiência. Eu fui uma vez, eu paguei, estava no meu planejamento, eu queria mesmo viver experiências lá, mas se eu fosse novamente, eu não pagaria de novo. Eu iria no de graça porque a experiência foi muito melhor. Então, às vezes, é questão da gente dar esse tipo de pesquisada, né? E ver até mesmo onde a gente pode economizar. Numa viagem, eu acho que a gente precisa focar mesmo nas experiências, porque a gente está ali para a gente vivenciar aquele momento ali, para a gente curtir. Eu sou assim, quando eu estou viajando, eu esqueço de tudo, eu quero curtir aquele lugar. Por isso que às vezes até tipo, vou sem roteiro, porque eu saio mesmo, eu saio sem, às vezes, sem destino e vou descobrindo os lugares na hora, principalmente quando eu estou com um grupo de amigos e tal. Então, hoje não estava planejado a gente ir tal lugar, mas vamos, a gente já está aqui, vamos. Então, quando a gente vê, já foi, quando vê, já dali foi para outro lugar. E daí a gente eu prezo muito por isso, pela experiência de estar ali naquele momento, vivendo mesmo. E esse planejamento prévio é importante para a gente ter essa noção do quanto que a gente vai gastar. Então, foi o que eu fiz. Determinei o prazo que eu ia ficar, o destino que eu ia ficar. Então, eu estudei sobre o custo de vida daquele lugar, mais ou menos, quanto que eu ia gastar em relação à comida todo dia, a passagem, como que funcionava. Então, tem coisas que é importante você colocar na ponta do lápis, principalmente esses tipos de gastos mais grossos, né? Mais fixos, assim. E daí separar um limite que você quer gastar por dia. Se você é a pessoa que não planeja todo, eu vou no espetáculo e tal, mas pelo menos coloca um limite. Não, por dia eu quero gastar X, e daí fazer esse tipo de anotação, né? Para ir com tudo em mente, assim. Pelo menos tópicos, igual eu, no caso. Eu também coloquei tópicos dos lugares que eu queria ir e pesquisei quais eram pagos e quais não eram pagos. Então, muita coisa assim, eu já fui com tudo mais ou menos já na cabeça do que eu queria, do quanto que eu ia gastar. E foi muito engraçado, assim, porque
no final das contas, o meu planejamento foi tão certo, mas tão certo, que eu não passei do limite que eu tinha, de todo o meu planejamento, de tudo que eu tinha colocado ali no papel. Eu acho que eu não passei um centavo, pelo contrário, até sobrou um pouquinho. Uhum. Eu estipulei um valor certinho e quando eu voltei e vi minhas contas, eu tinha exatamente gasto o que eu tinha determinado. Acho que sobrou ainda algumas libras ainda. Então, assim, por folga, não tive dor de cabeça de estar pagando ainda pela viagem, entendeu? Então, eu realizei meu sonho sem ficar com dívida. Então, eu acho que é isso que a gente tem que prezar, tem que valorizar, e isso atraiu várias pessoas assim conhecidas, próximas. Foi inclusive na época que eu comecei o diário, então foi mais um motivo para eu começar o diário, porque pessoas me questionavam isso, como você fez, amigos, né, pessoas próximas assim, como você fez para se organizar, para conseguir fazer uma viagem assim nesse porte grande e tal? É possível fazer? Eu consigo fazer também? É a pergunta que muita gente faz, né? Eu consigo fazer também, e eu sou super motivadora, assim, nesse sentido. Eu digo, sim, se você quer, se você é um sonho, se você consegue sim fazer, é super possível, né, Carol? É bem questão de planejamento mesmo para conseguir realizar coisas assim. É engraçado que você falou assim, que eu não faz muito roteiro, mas no fim das contas você foi planejada, né, de certo modo. Fui. É engraçado, né? Porque, olha, é muito louco. Apesar de eu ter ido. Eu fiz todo esse levantamento de tudo que poderia, das possibilidades que eu poderia gastar lá, que eu poderia conhecer lá, das coisas que eu poderia, dos lugares que eu poderia ir. Muitos eu não coloquei, eu acho que principalmente os pagos, como espetáculo, conhecer algum teatro, alguma coisa assim, eu não coloquei. Uma outra coisa também que eu não coloquei e nem nunca passaria na minha cabeça seria conhecer o estúdio do Harry Potter. Isso é uma coisa que eu não tinha nem cogitado ir, mas, como eu digo, eu gosto de viver a experiência ali do lugar, eu gosto de colocar um limite de valor para eu gastar e ir vivendo a experiência. Então, assim, surgiu, eu comprei o ingresso em 2 dias. Uma amiga minha, que no caso eu fui para estudar, então conheci uma galera, fiz uma amizade. Então, essa amiga minha, ela tinha comprado, acho que com, sei lá, alguns 3 meses de antecedência. Porque ela era muito louca no Harry Potter, muito fanática, assim, nele. Então, ela já tinha se programado para fazer tudo que tinha direito em relação ao Harry Potter. E eu não tinha nem passado na minha cabeça fazer isso. Enquanto ela já tinha comprado com 3 meses de antecedência, eu comprei com 2 dias de antecedência. E assim, paguei o mesmo valor. Então, assim, não que esteja errado comprar com antecedência, tá, gente? Uhum. É questão de perfil, que nem eu tô falando. Questão de perfil. Eu não tinha me planejado para ir, eu não iria mesmo, mas aconteceu, porque eu fechei com uma galera que estava super afim de ir, uma delas já tinha comprado com meses de antecedência, e daí eu pesquisei pelo valor, óbvio, vi se compensava, e na real eu comprei exatamente pelo mesmo valor que ela tinha comprado. Ou seja, em relação a custo, eu não paguei um centavo a mais por estar comprando quase em cima. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também, né? Se assim, eu comprando com 3 meses de antecedência, vai sair mais barato, legal. Dá para comprar uma coisa, eu quero muito fazer, então faz, então compra. Se não vai sair, é uma coisa que é meio que incerta, você só vai prender aquele seu dia na agenda e se correr o risco de você não ir, você vai perder aquele dinheiro, né, que você já pagou pelo ingresso, então não compra. Então, assim, é muito relativo de cada um. Eu, particularmente, não queria me comprometer já 3, não sei quantos meses antes com o ingresso, por exemplo, e de repente aconteceu alguma coisa naquele dia, eu não ia perder o ingresso, né? Acabou que eu comprei com 2 dias antes, deu super certo e tudo bem. Então, meio que assim, foi uma viagem meio que com alguns roteiros não planejados, mas eu tinha já tudo em mente, os principais pontos que eu queria ir. Então, acabou que eu fui em alguns que eu queria ir e um pouco mais, né? Alguns outros que surgiram no decorrer aí. Teve até um outro lugar também, uma mini viagem que a gente fez. Eu fiz com os meus amigos, que também, se não fosse eles, eu nunca teria ido. Um lugar que eu não tinha cogitado ir também. E foi questão de oportunidade ali na hora também. Mas, assim, foi bem legal. Acabou que eu deixei meio que acontecer, assim, na hora, assim. E fluiu bem, entendeu?
Agora eu queria falar sobre uma outra questão quando a pessoa está pensando em viajar, principalmente a primeira vez, né? Não está acostumado, é a questão do pagamento, né? Uhum. Tem gente que parcela, mas compra com antecedência e aí mesmo sendo parcelado, chega na hora da viagem já está praticamente tudo pago, né? Tipo, parcela de uma forma consciente, né? E Uhum. tem pessoal que prefere investir esse valor e aí resgatar e pagar à vista já mais próximo. Qual a sua opinião? O que você acha melhor? Ou se cada situação é melhor de uma forma? Qual a sua opinião sobre isso? Sobre parcelar ou não a viagem? Uhum. Então, eu não acho errado, eu nunca fui uma pessoa assim, contra parcelamento, desde que seja algo planejado e que seja algo que caiba dentro do orçamento. Uhum. Então, vamos supor, minha viagem para daqui a um ano. Eu tenho a possibilidade de parcelar até para amenizar o impacto do meu orçamento dentro dos próximos meses. Eu tenho a possibilidade de parcelar em 6 vezes e eu não vou estar pagando mais por conta disso, porque eu acho que tudo tem que ser levado em consideração, né? Se eu tenho valor para pagar à vista e se eu sei que se eu parcelar eu vou pagar mais caro, então não vai compensar parcelar. É melhor eu pagar à vista porque eu vou ter desconto já que eu já tenho dinheiro, entendeu? Mas se é algo que não vai trazer juros, é um parcelamento sem juros, está ali dentro do meu planejamento, então não vejo mal. Tem como, dividir em 6 vezes e tal. O que eu acho muito legal, assim, é a pessoa fazer isso tudo com esse tipo de antecedência, para chegar no dia da viagem e já tá com tudo pago, com tudo quitado, tá com a consciência tranquila, entendeu? Que não tá indo viajar com dívida, para voltar com dívida. Eu sou uma pessoa que sou muito adepta de cartão de crédito, porque eu acho que, pelo menos pro meu caso, minha situação, eu sempre falo isso, né? A questão do cartão de crédito. A pessoa tem que saber usar, desde que a pessoa saiba usar, é uma ótima ferramenta. Então, é uma Sim. ferramenta que junta pontos, então eu gosto de juntar pontos e eu também gosto de concentrar todo o meu consumo ali num cartão só. Tanto que eu uso um cartão só. Uhum. Aí eu gosto de fazer esse tipo de controle. Junto tudo no cartão e quando às vezes precisa parcelar, eu também parcelo. Eu não crucifico quem faz isso. Então vai muito realmente do planejamento. Porque o que acontece? Às vezes a viagem é daqui a um ano, aí a pessoa começou a se planejar agora. Thaís, mas eu não tenho ainda o dinheiro todo da viagem. E daí eu tô acompanhando as promoções e surgiu agora uma oportunidade muito boa, um pacote muito bom. Mas eu ainda não tenho o dinheiro todo, né, juntado ali para poder comprar à vista. É errado, é pecado parcelar? Não, tá dentro do seu planejamento aí. Se você parcelar, você vai conseguir arcar. Você também não parcelar em 30 vezes, né, gente? Mas assim, parcelar em 100, 4 vezes, em 6 vezes, que esteja dentro do prazo ainda do planejamento da viagem, que Uhum. você vai conseguir arcar ali todo mês. Eu não vejo problema nenhum nisso. O que eu já vi acontecer, né, que a pessoa ela parcelou 3 viagens ao mesmo tempo. E aí isso comprometeu mais de 50% ali do orçamento mensal dela. É um perigo também, né? Assim, que tem pessoa, parcela pequenininha, aí de parcela pequenininha em parcela pequenininha vira uma bola de neve, né? A gente tem que também alertar isso, né? Que o pessoal tem Não, pessoas com que se certeza. empolgam, né? Não, com certeza. Tem gente que se empolga, e, tipo, vai vendo várias promoções, vai comprando tudo, então parcelando tudo. E daí aí volta a questão do planejamento que a gente estava falando. Uhum. Entendeu? Questão de estipular um limite. Eu quero parcelar, mas para qual viagem é essa? Primeiro eu tenho que definir qual é a viagem. Eu não vou sair comprando viagens aleatórias. Eu quero fazer uma viagem específica, ou eu quero fazer 2 viagens específicas. Está dentro do meu orçamento. Então, eu vou gastar até um valor X, entendeu? É igual, por exemplo, eu no meu caso, para viagens de viagens mesmo de férias, assim, que nem eu já falei, né? Eu não costumo muito planejar com muita antecedência uma certa viagem, que nem a viagem do ano passado. Eu fiz fui visitar uma amiga no Mato Grosso e eu decidi, sei lá, uns 15, 20 dias antes. Foi muito bizarro, assim, foi bem em cima que eu decidi ir.
Mas o que acontece? Eu normalmente estipulo um valor para férias, para viagens pequenas mesmo. Então, um exemplo, R$ 1.000 aí que eu já deixo separado para uma viagem que surgir. Então, eu sei que se surgir uma viagem para o final de semana agora, se tiver dentro desse valor, eu posso ir porque eu já tenho esse valor reservado para esse tipo de situação, entendeu? Que pode acontecer até mesmo de repente, mas eu já tenho esse dinheiro ali reservado. E eu sei que eu não vou ultrapassar esse limite. Se for uma viagem grande, eu sei que vai ultrapassar esse limite, não, então eu nem vou. Tem que ser uma viagem menor que vai caber dentro daquele valor ali que eu já estipulei. É dessa forma que a gente consegue fazer o controle e consegue não ultrapassar todos os limites, né? Porque normalmente o que acontece aí é falta de controle. A pessoa começa a comprar acha que eu tô passando cartão. Compra outro, tô passando cartão, mas não estipulou antes um limite, né, um valor determinado para gastar com a viagem, não definiu claramente assim qual tipo de viagem. Quando eu falo isso, eu não falo nem assim, o lugar específico, mas eu falo assim, vai ser uma viagem nacional, vai ser uma viagem internacional, vai ser uma viagem de pequena mesmo, assim, tipo road trip, que é dentro da cidade mesmo, você pode ir de carro, uma viagem próxima, assim, para você saber mais ou menos qual o tipo, o nível de viagem, né? Você não precisa, de repente, já com 2 anos, com 1 ano de antecedência, saber exatamente o destino, né? Mas, assim, se você já sabe o tipo de viagem que você vai fazer, você já tem um valor ali em mente que você pode gastar com o tipo de viagem. Porque se for uma viagem próxima, você vai estipular um limite aí de R$ 1.000, R$ 2.000. Se é uma viagem internacional, você não vai colocar o mesmo valor de teto, você vai aumentar. Então, por isso que é importante, pelo menos a princípio, ter essa noção. E depois já vai filtrando mais, né? E alinhando mais, especificando mais o tipo de viagem, para poder ser algo mais preciso. Aí não vale, né, sair comprando compulsivamente um monte de pacotes e parcelando tudo, porque realmente vai passar esse limite aí mensal no orçamento, vai ter um furo mesmo. Não é legal esse tipo de atitude. Aí você falou de antecedência, agora eu fiquei até curiosa que você falou que quando você foi para o Mato Grosso, você né, meio que decidiu 20 dias antes. Eu queria saber, em relação à antecedência, como é que você fez para passagem, porque a gente sabe que passagem de avião, né, fica muito caro quanto mais próximo da viagem. Como é que você fez nesse caso aí? Então, eu comecei nesse períodozinho a pesquisar, né, por todos os dias, então, por período curto que eu não tive muito tempo para me planejar em relação a isso, mas eu comecei a fazer projeção, por exemplo, se eu comprar para essa data que eu pretendo ir, ou se eu comprar para ano que vem, tipo, qual seria a diferença de valor. E eu fui vendo que a diferença não era tão grande assim, e que eu consegui também pegar algumas promoções. Então, se eu não me engano, uma parte da passagem eu até paguei com pontos. Então, quando a gente tem pontos acumulados, até ajuda um pouquinho nessa situação aí. Porque dependendo, né, a gente consegue até comprar com assim, um pouco mais em cima sem ter tantos custos assim. Eu sei que eu não paguei muito caro. Eu peguei uma promoção, fuçando todo dia. Eu fico entrando, tipo, por mais que tenha um período curto, 20, 30 dias, mas eu fico uma semana direta assim, acompanhando os valores ali, vendo o dia, por exemplo. Se eu fosse viajar numa quinta, a galera viajante se entende, né? Tipo, de um dia para o outro, a passagem muda de uma coisa assim gritante, né? Às vezes. Sim. A diferença é gritante. Então, eu também fiquei acompanhando isso, assim, tipo, qual dia da semana que eu indo ia ficar mais barato, qual dia da semana eu voltando ia ficar mais barato. E então teve também muito isso, porque os dias, tanto que eu fui assim num dia nada a ver, no meio da semana, acho que numa terça, numa quarta-feira, e eu fiquei toda hora trocando assim, porque os valores estavam dando muito diferente, tava dando muito alto. Se eu mudasse por um dia, tipo, eu não lembro agora exatamente, mas exemplo, eu pretendia voltar na terça, mas na terça estava saindo um valor muito maior. Então eu fui tentando reajustar minha agenda para conseguir voltar no dia seguinte, na quarta ou na quinta, que era quando o valor da passagem estava menor. Então, quando a gente pode fazer esse tipo de ajuste aí e conseguir
né, um meio termo no valor da passagem também ajuda. Eu dei sorte de ter conseguido encontrar um valor bacana aí na passagem. Mas realmente, em muitos casos, quanto maior a antecedência... De repente, às vezes, nem tanto também, né, Carol? Porque eu já estudei, inclusive, quando eu estava pesquisando para fazer a minha primeira viagem, que eu estava mais perdida do que tudo, eu pesquisava muito para saber qual era o melhor momento para comprar passagem. Eu achava, na minha cabeça, antigamente, que era com bastante antecedência, tipo 1 ano, 8 meses, 6 meses. E eu estudando, pesquisando sobre isso, eu vi que não, que a maioria, quase assim, é quase unânime, a maioria recomenda que compra com pelo menos 3 meses de antecedência. Sim. Que é quando a passagem está mais ou menos ali num preço legal. Então, realmente, quem já está começando aí achando que precisar de 1 ano para poder comprar uma passagem com essa antecedência toda, tá? Não necessariamente. Às vezes, você mais próximo consegue um valor até melhor. Como é que você faz, Carol, em relação à antecedência de passagem? Assim, eu gosto de pensar assim bem antes lá no trabalho já, né? Às vezes ele pergunta em dezembro do ano anterior quando você quer tirar férias, então eu acabo tendo que pensar, acabo pensando em data com muita antecedência, mas já aconteceu de eu ter que trocar e tal, e já tem uma história até que eu já perdi, né, a viagem. Eu acho que eu contei já lá no Instagram, que a princípio eu ia para Maceió e aí eu troquei de emprego e tive que cancelar, e aí metade do dinheiro que a gente pagou lá, porque a gente na época tinha feito por uma agência, não foi online, a gente comprou numa agência de viagens mesmo. Então a gente perdeu quase metade do valor que a gente tinha pago no pacote por conta de multa de companhia aérea, que é um saco, né, que a gente não consegue se livrar dessas multas. E aí depois ficou um crédito, que aí a gente usou esse crédito para fazer a viagem no ano seguinte para a Argentina e para o Uruguai, mas também não deu para pagar a viagem toda, só uma parte, assim, acho que foi as passagens e transferir um passeio, né? Mesmo assim a gente teve que completar, então o negócio de antecedência, às vezes também eu sou um pouco traumatizada. Então, eu acho que é esse o meu medo, sabe? Aí não acho que minha vida é tão louca, assim, tipo, hoje eu tô num momento, assim, numa fase. Aí, de repente, amanhã, semana que vem, eu já tô numa outra fase, entendeu? Sim. Então, eu fico pensando assim, minha vida é tão louca, então eu vou programar uma viagem para daqui a 1 ano. Nossa, tanta coisa pode acontecer em 1 ano. Eu acho que eu tenho muito isso na minha cabeça, por isso que eu não consigo planejar viagem com tanta antecedência. Eu tava até conversando esses dias com uma amiga minha, aliás, para ser mais específica, foi no final do ano, eu acho que foi em dezembro. E daí a gente conversando sobre próximas férias, ela tirou férias mais ou menos junto comigo, acho que foi em setembro. E daí a gente conversando já sobre próximas férias e tal. Ela aí normalmente, provavelmente ela vai viajar, vai tirar férias também já em setembro de novo esse ano, setembro, outubro por aí. E daí ela comentando que já tinha comprado a passagem. Não, que eu achei a passagem, uma passagem muito em conta agora, uma promoção muito boa, já comprei. Eu falei, oi? Quando é que você vai tirar férias? Aí ela, em outubro. Eu falei, nossa, eu queria ter um pouquinho disso, me planejar com essa antecedência toda, assim. E ela já comprou passagem. Tem um lado bom, acho que em tudo na vida, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Ninguém sabe como vai estar a nossa vida daqui a 1 ano. Mas, enfim, pelo menos uma projeção financeira é o mínimo, né? Que tem que ter. Acho legal. Assim, eu tenho uma noção, assim, antecipada de onde eu quero ir. Tipo, ano passado a gente estava certo. Não, nós vamos para Maceió. Até porque lá no trabalho do meu noivo, ele não tinha tanta flexibilidade de escolher data para tirar férias quanto eu. Ele só podia tirar férias coletivas no final do ano, né? Então, a gente já sabia que ia ser caro, porque indo em dezembro é alta temporada, então já fica tudo mais caro, tanto passagem quanto hospedagem. Então, a gente já foi monitorando já com antecedência, mas aqui para dentro do Brasil realmente não vale tanto a pena você olhar com tanta antecedência. Tipo, eu já estava olhando desde janeiro para ir em dezembro.
Muitas vezes as companhias aéreas nem mostram também os voos com É, tanta antecedência. Eu lembro que acho que em janeiro só a Azul estava mostrando os voos dela e era muito ruim os voos, assim, com umas conexões gigantes e caríssimo, assim. E aí depois, conforme vai chegando mais perto da data, que eles vão soltando mais horários e mais companhias aéreas vão disponibilizando. Então, para dentro do Brasil, eu acho que realmente não precisa de tanta antecedência, porque as companhias aéreas ficam mesmo segurando assim e soltando aos poucos as vagas, né, e os horários. é interessante você comentar isso, porque eu também percebo isso, assim, sabe? Quando eu vou pesquisar, ou às vezes até mesmo só para fazer um levantamento de preço, assim, se eu for viajar em tal data, assim, quanto que ficaria? Eu vejo que realmente tem muitos, dependendo da antecedência, tem muitos que nem aparecem, nem dão essa opção. E acho muito interessante a gente falar sobre isso que a gente está falando, sobre prazo de antecedência, porque para a galera nova aí que está planejando a primeira viagem, porque eu lembro que essa foi uma das minhas maiores dificuldades quando eu planejei a minha primeira viagem. A gente fica muito perdido no primeiro tudo que a gente vai fazer, né? Sim. E eu fiquei muito perdida com isso. Eu falei, qual é o melhor momento para eu comprar minhas passagens? E pesquisei várias dicas também para comprar passagem. A gente pode até soltar umas dicas aqui também, né? Legal para tentar comprar passagem mais barato. Eu pesquisei um monte de coisa assim, como que eu posso fazer para comprar passagem mais barato? Qual o melhor momento? Então, uma das coisas que eu pesquisei na época e que eu vi que fez sentido é isso, o tempo de antecedência. Então, assim, na maioria dos sites estavam estipulando, não é regra, tá, gente? A gente vai acompanhando o tempo todas as passagens aí. Sim. Mas a maioria estava falando aí na faixa de 3 meses, 4 meses de antecedência, dependendo, no internacional pode ser um pouquinho mais, 6 meses, então é um prazo legal. E outra coisa também que é bacana, quando a gente está pesquisando no navegador, limpar sempre o histórico, aqueles cookies, né? Não sei se você faz isso, Carol. Eu costumo fazer quando eu estou pesquisando muito, porque tudo que a gente faz assim, né, no digital é tudo automatizado e vai tudo salvando, né? Conforme eles Tudo vão monitorado, né? tudo monitorado, exatamente. Conforme a gente vai salvando nossas pesquisas, eles entendem, né, o sistema entende que a gente quer muito fazer aquilo ali, aquela viagem e tal. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente está disposto a pagar porque a gente vai fazer aquilo de qualquer forma. Então, eles soltam um valor mais alto. Então, quanto maior é o número de pesquisas que você está fazendo para aquele mesmo local ali, eles vão mantendo o valor alto ou vão até aumentando. Então, acho que é legal ir limpando o histórico ou abrir naquela guia anônima também, como se você fosse sempre uma pessoa nova ali fazendo uma nova pesquisa. Acho interessante também na hora de fazer as pesquisas. Que sites que você mais gosta de usar aí para pesquisar, principalmente de passagem? Então, eu costumo muito usar tem o Compra Certa, é um aplicativo que eu tenho de sempre também dá muita. É até uma dica boa esse aplicativo, hein, gente? Apesar de que eu nunca. Não é Compra Certa, né? É Passagens Imperdíveis. Vim aqui conferir. Passagens Imperdíveis. Aparece muita passagem, assim, muito louco mesmo. Os valores, assim, muito, muito bom, muito surreal. Então, eu acho legal. Mas o que eu uso mesmo com muita frequência para comprar, assim, é da Latam, porque eu já tenho o hábito de. Eu não costumo nem muito. Às vezes eu pesquiso nos sites, tipo decolar.com, para ter um apanhado geral do mercado. Mas como eu sou, né, tenho o programa de fidelidade da Latam, então eu costumo concentrar tudo na Latam. Aí eu acho que é um ponto também de observação legal a se fazer. Se você já tem um programa de fidelidade, cabe pesquisar outras companhias, sim, mas dependendo da diferença, vale a pena você manter na mesma companhia. Pelo menos eu digo por mim, né? Prefiro manter naquela mesma companhia ali, quando eu vejo que a diferença não é tão gritante assim. É óbvio, se a passagem na concorrente lá for muito, né, se for mais atraente, for uma diferença muito grande, eu vou optar pela outra. Mas, de um modo geral, eu sempre acabo na Latam.
Então, para pesquisar, eu uso bastante, assim, decolar.com, que eu uso bastante, acho que é a principal que tá me vindo agora na cabeça. Mas na hora de fechar mesmo, eu fecho direto no site da companhia. Uhum. Assim, é até a minha dica pessoal que eu ajudo, né, amigos e colegas de trabalho na hora de pesquisar, né, passagem aérea principalmente. Quando ela já está começando a planejar a viagem, eu falo para olhar a passagem aérea primeiro, porque é o que é mais caro. E no caso da Decolar, eu não sei que bruxaria que eles fazem, mas se você comprar o pacote lá, a hospedagem junto com a passagem, sai muito mais barato do que separado. Eu não sei como eles conseguem baratear lá a passagem, mas sai mais em conta, assim, absurdamente. Então, as últimas viagens que eu tenho feito, eu tenho comprado lá, porque realmente tem saído muito mais em conta. Até do que outros sites aí. Só que antes de eu ir na Decolar, eu gosto de ir na Decolar quando eu já tenho ideia de qual é a data ali que tá com o melhor preço de passagem. Então, eu prefiro olhar a passagem primeiro e aí eu uso portais só de busca de passagem mesmo, que é o Kayak e o Skyscanner. Gosto muito dos dois. O caiaque, ele ainda te diz aquela questão da antecedência, né? Te diz, ó, para esse destino aqui, a média de dias antes que é mais barato é X dias. Tipo, ele já te diz mais ou menos quanto tempo antes que a passagem fica com o melhor preço. É bem interessante o caiaque nesse sentido. E o caiaque ainda te deixa pesquisar, né? A galera que faz muito viagem principalmente para a Europa, que gosta de botar aqueles multi-trechos, né? Fazer o tal do stopover, que é quando você para em vários países, né? E aí o caiaque, ele deixa também você pesquisar por multi-trechos, né? Multidestinos. Então, principalmente para quem vai para a Europa, né? Que quer visitar vários países. Estados Unidos também, se quiser visitar mais de uma cidade também, o caiaque é bom para isso e também para te dizer com quantos dias de antecedência que é melhor você comprar a passagem. Ele te diz lá para várias cidades, inclusive dentro do Brasil. E, inclusive, para Maceió ele acertou. Ai, adorei. Eu não tinha, eu já tinha usado, mas eu já usei de forma bem aleatória, assim, eu não usei tão assim, especificamente, assim, nem me aprofundei para ver os benefícios que tinha. Então, eu gostei, muito legal. Eu vou até usar mais vezes esse site. É bem interessante. Inclusive, eu acho legal também, já que você tocou no assunto, na questão de multitrechos, para quem está saindo assim em busca de. É uma coisa que eu também descobri aleatoriamente na primeira, por um acaso, quando eu estava organizando minha primeira viagem. Mas para quem está afim de viver experiência mesmo, de conhecer lugares, dá para fazer, né? Tô falando aqui de viajar, de economizar e de viajar mais barato, também conta. Fazer esse tipo de escala, que nem a Carol falou, principalmente para quem está indo para a Europa. Dá para você conhecer outros países e você, em muitos casos, não paga absolutamente nada para passar em outros países. Foi até o meu caso pessoal, tá? Que isso eu descobri quando eu estava comprando a minha passagem. Que, no caso, eu ia estudar em Londres, então, a princípio, eu ia direto para lá, né? Só que daí eu pesquisando por passagens e pesquisando artigos e tal, eu vi que eu podia fazer isso que a Carol falou, de parar em outro lugar. Tem companhias aéreas que elas já passam, né? Tem pontos já fixos que elas já passam para depois ir para o destino final. Então, eu não sei se foi a Emirates, a primeira que eu vi, que ela passava no Marrocos. Eu tenho uma vontade de conhecer Marrocos, não foi dessa vez, mas eu tenho uma vontade de conhecer. E daí, quando eu vi, né, no artigo que eu estava lendo, eu vi que ela tinha parada obrigatória lá no Marrocos. Eu falei, nossa, eu quero fazer esse voo, porque eu sei que eu vou passar por lá e, de repente, dependendo da escala, dá para conhecer, não sei o quê.
E foi o primeiro ponto, assim, meu de partida. E depois eu vi que várias companhias faziam isso, inclusive a Air France, que no caso ela passava por Paris, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer Paris. Então eu falei assim, caraca, não estava no planejamento, eu nunca imaginei que ia conhecer Paris naquele momento, entendeu? E acabou que eu conheci Paris de graça, eu não paguei um centavo, rodei a cidade todinha, assim, óbvio, né, eu já, depois que eu vi que ia para lá, então separei um dinheirinho só para consumir lá durante o dia, para comer, mas enfim, isso também é uma dica legal que a gente pode deixar para a galera aí, essa questão dos trechos, né, da escala que o avião vai fazendo. Então, dependendo, você pode pôr uma escala aí maior, né, um tempo maior, que é um tempo que dá para você conseguir conhecer a cidade. E, em muitos casos, dá até para ficar de um dia para o outro. Então, é uma dica legal. E quando eu descobri isso, eu achava que só tinha isso para a Europa, né? Só as companhias de lá que faziam isso. E na verdade, não, assim, inclusive, ano passado a Gol começou a colocar parada, quem quisesse fazer parada gratuita em São Paulo, tanto Congonhas, quanto Guarulhos, quanto em Campinas, poderia, mas acho que é só na Gol que tem isso. E aqui na América Latina, a Aerolíneas Argentinas, né, que é uma companhia aérea da Argentina, ela também tem isso de você parar, mas a parada dele em Buenos Aires é de vários dias, né? Então você meio que é obrigada a ficar lá. Mas vale a pena porque, pô, Buenos Aires eu já fui 2 vezes e tenho vontade de ir uma terceira, porque eu não sei o que tem naquela cidade que eu sou apaixonada, mas Vamos saber, porque eu quero ir. não sei, deve ser a comida, não sei, porque não sei explicar, mas eu sou apaixonada por aquela cidade, já fui 2 vezes, fica as pessoas, mas o que você vai fazer lá? Não tem nada para fazer. Tem, sim, tem para todos os gostos públicos e bolsos, assim, uma cidade com um ótimo custo-benefício para passear, assim. Eu acho que quem quer fazer a primeira viagem internacional, eu acho que a primeira viagem internacional que tem que fazer é para a Argentina, porque pô, é um país que está aqui do lado, não é caro, moeda também super desvalorizada, então mesmo com a economia deles maluca, a economia deles maluca é ótima pra gente, pro brasileiro, então vale muito a pena. E aí quando eu fui essa segunda vez para a Argentina, eu descobri que a Aerolíneas tinha esse negócio de multitrecho, quando você pesquisava para ir tanto para Montevidéu, que é onde eu fui depois, né, no Uruguai, e também dava para fazer isso para ir para Santiago, no Chile. Né? Ela tinha essa questão, você ficava alguns dias em Buenos Aires e depois sim iria para o Uruguai ou para o Chile. E pelo preço e pelo mesmo preço que seria de você ir só para a Argentina ou só para um país. Então, realmente compensou muito fazer isso. Né? E eu achava que só tinha na Europa essa opção, e não tem. Tem aqui do lado, né? Na América do Sul mesmo. Eu mesma fiz. E fora que é muito rápido, né? Tipo, de Buenos Aires para Montevidéu, cara, é mais rápido que Rio para São Paulo. É meia hora de voo. Sério? Tipo, É tão muito, pertinho assim? muito rápido. É surreal. Eu gosto de contar para as pessoas até uma situação engraçada que eu e meu noivo passamos nesse voo de Buenos Aires para Montevidéu, que a gente não estava sabendo. O voo tinha aquelas TVs, né, que você pode ficar vendo filme, essas coisas. E aí a gente não estava descobrindo como é que conectava o fone de ouvido para ouvir, né, a TV. Aí a gente enfiando um monte de buraco, nada a ver, e um senhor que estava sentado no outro lado, né, mas na mesma reta nossa no avião, só rindo da gente, mas sem ajudar, sem dar dica nem nada. Ele só rindo da gente não conseguindo. Aí quando a gente enfim descobriu que o buraco do fone de ouvido era na própria cadeira, né, no braço da cadeira, o avião pousou lá. Não deu tempo nem de assistir nada, foi tão rápido. Caraca, como assim? Foi só o tempo de descobrir a entrada do fone. Foi muito surreal. Ai, mas é legal demais ouvir essas experiências, né? As engraçadas e as experiências também que faz a gente economizar, eu acho que abre a visão legal aí. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai abrir visão de muita gente.
E da mesma forma que eu fiquei muito perdida lá no início, assim, eu acho que muita gente fica também, é legal de conversar sobre isso. Uhum. E, inclusive, eu adorei saber disso também, porque eu tenho vontade de ir para Buenos Aires, então, olha, imagina, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ir Dá. para Buenos Aires e ir para o Chile depois, assim, pagando a mesma coisa. Ótimo. Olha como a gente consegue economizar, consegue fazer passar viagem barata, né? Tem gente que acha aí que precisa gastar um horror para fazer uma viagem internacional. Quer fazer uma viagem internacional? Começa aqui pertinho, ó, indo para Não precisa nem de passaporte, né? Aqui os nossos É, países vizinhos, então só com a sua identidade você já exato. consegue, tá? Ah, lembrando que tem que ser identidade com, acho que até 5 anos de emissão. Porque tem um aeroporto, às vezes aqui no Rio, no Galeão mesmo, eles implicam com a sua foto, não sei o quê, mas acabam te deixando passar, enfim. Essa questão de documentação também é bom ficar atento para não ter nenhum problema. Eu acho que carteira de motorista tem país que aceita, tem país que não, depende. É mais fácil você ir com a identidade, ou se você tiver o passaporte também, melhor ainda, porque esses aeroportos já estão tudo automatizado, assim, pelo menos que eu vi, tanto de Montevidéu. Em Buenos Aires acho que não, porque em Buenos Aires você tem que ir para uma alfândega lá e falar para onde você está indo, quantos dias vai ficar. Tem uma cabinezinha que fica uma pessoa te perguntando quando você chega. Mas Montevidéu eu acho que não tinha isso, só tinha essa cabine se você não tivesse com passaporte. Se você tivesse com passaporte, ele só já tinha uma catraca toda automática lá que você colocava seu passaporte e tchum, ele já liberava de você. Nossa, que legal, já facilita, né? É, Muito. E é. esses países, Carol, uma dúvida minha. Se você tiver com passaporte, por mais que não haja necessidade, mas eles carimbam ou não? Você só usa como identidade mesmo? Carimba. Carimba? Achei até legal, porque foi os únicos que eu troquei de passaporte agora, né? E o meu passaporte antigo era aquele de 5 anos só, né? Agora que eu tirei Aham, o de 10 anos. de E, 10. pô, não tinha carimbo nenhum nele, até eu. Porque eu, né, nunca fui para os Estados Unidos, para a Europa. E aí não tinha carimbo nenhum desde que eu tinha feito ele. E aí quando eu fui para Argentina, para o Uruguai, que eu tive meus únicos carimbos no meu passaporte antigo, eu fiquei toda boba. Ai, arrasou, arrasou. Também quero meus carimbos. É viagem aqui, latina mesmo, mas eu quero meus carimbos. E eles carimbam na ida e na volta, né? Aí na Argentina a gente teve que. A volta foi até meio, meio cansativa, porque a volta a gente tinha que ir de Montevidéu para Buenos Aires, e aí lá dentro de Buenos Aires você tem que trocar de aeroporto, e um aeroporto é longe do outro, né? O internacional do local. E o engraçado é que o voo de Montevidéu para lá é só no aeroporto doméstico, né? Que é o Aeroparque lá de Buenos Aires. E aí do Aeroparque para o Ezeiza, que é o aeroporto internacional lá, você tem que pegar um ônibus. Mas a própria Aerolíneas, ela já te dá como cortesia esse transfer, né? Esse ônibus entre um aeroporto e outro lá de Buenos Aires. Então também é uma coisa que também a se atentar, né? Que a gente, tipo, pô, que conexão horrível, porque a gente saía às 7 horas da manhã de Montevidéu para chegar às 6 horas da tarde no Rio, por conta dessa conexão chatinha, né, em Buenos Aires que tinha que fazer. Mas mesmo assim, até que não foi tão cansativo, porque como esse ônibus entre um aeroporto e outro levava 1 hora, de 1 a 2 horas, né, porque ele também parava dentro de Buenos Aires para catar outras pessoas, acabou que não ficou tão cansativo, assim. Dava até para dormir, que o ônibus era ônibus de leito, então dava até para dormir se você tivesse cansado. É, Aí, no fim das contas, não foi tão cansativo quanto a gente achou, né? Porque a gente, quando tá pesquisando passagem, vê aquelas conexões de 6 horas, não sei o que, você fica assim, ai, meu Deus, que péssimo. Mas até que é. não foi, né? Às vezes dá uma preguicinha, né? Quando a gente pensa assim, de escala muito longa. Mas É, na real, olha, eu nem ligo, Carol, porque às vezes antes dá uma preguiça, mas depois na hora você já tá ali, a gente tá aqui pra, né, pra curtir mesmo a experiência, então tem os perrengues, então é legal também falar sobre isso. Olha, é, gente, viagem não é só lazer, não é só mar de rosa o tempo todo, não. Tem é, muito perrengue, né? Se a gente fosse falar do nosso perrengue, que era mais 1 hora, não dá nem pra gente falar dos perrengues de viagem, Carol. é. Mas não teremos tempo. Mas pra galera ficar ciente aí, porque viajar é isso também. Tem um lado bom, maravilhoso,
que compensa o lado ruim aí, mas existe o lado ruim, existem os perrengues que a gente passa aí, né? Mas, enfim, é voo, já perdi voo, muita coisa acontece, mas no final das contas dá tudo certo. Não, com certeza. Então tá, e pra gente fechar aqui, justamente queria que você deixasse 3 dicas aí, rápidas e práticas, pra galera que, principalmente a galera que quer fazer sua primeira viagem internacional, como você foi para um destino aí que é até meu sonho, pessoal, de ir para Londres, né? E tem gente que fica com certo receio, principalmente por causa da moeda, né? A gente sabe que a Libra aí é uma das moedas mais valorizadas aí, então o pessoal já fica com receio. Então eu queria aí as suas 3 dicas para a galera que quer viajar para um destino internacional, principalmente Londres, esses destinos, né, com uma moeda mais forte, né? Uhum. Beleza, então, acho que o primeiro ponto aí é a pessoa acreditar que ela pode, se ela quer, se é um sonho dela, então acredita que é possível. Eu falo isso porque eu lido com muita gente que acha que não é para ela, que viajar não é para ela, que é algo de outro mundo, assim. Então, gente, é possível sim, tá? É possível para todo mundo, desde que se planeje, se organize, então dá sim. Então, primeiro ponto, acredita. Segundo ponto, se planeja. Então, começa mesmo a pesquisar. Tem já um ponto definido aí, exemplo, quero ir para a Europa, quero ir para os Estados Unidos. Então, começa a fazer todo o levantamento sobre aquele lugar que você sonha conhecer. Entendeu? Pesquisa qual o valor da passagem, quais documentos você precisa para entrar, é muito importante. Então, faça um levantamento geral aí. Cada país tem a sua peculiaridade, então precisa de alguma coisa específica, entendeu? Entenda o que você precisa para entrar nesse país e também entenda qual é o custo de vida que envolve aquele país para você começar a planejar aí a sua viagem. E terceiro ponto aí se dedica para poupar para esse tipo de objetivo específico. Então, você já fez um levantamento mais ou menos de quanto você precisa para essa viagem, então determina um prazo aí e um valor que você vai conseguir tirar do seu orçamento todo mês. Eu costumo falar que, assim, quando as pessoas pensam que é impossível, mas quando elas colocam como meta, como objetivo, e quando elas já têm claro qual o valor da viagem completa e quanto que eu preciso guardar por mês, as coisas fluem de uma forma muito mais fácil, porque tem clareza do valor. Então, sonhar em acreditar, fazer um levantamento aí, pesquisar o destino que quer ir e começar a colocar o plano em ação, que é poupar mesmo, guardar dinheiro todos os meses, tudo certinho. Não vou nem entrar no quesito investimento, investir para viajar, não vou nem entrar muito nisso, mas eu vou entrar mesmo na questão de poupar. Se você tem uma conta que você... Porque, de repente, né, dependendo do prazo, né, Carol? Se for um ano, para daqui a um ano, então, vou procurar investimentos mirabolantes. Não. Então, poupa. O mais importante é você poupar para você não ter dor de cabeça, você poder viajar aí sem problema nenhum, sem dívida nenhuma e voltar com a consciência tranquila. É basicamente isso. Ótimo. Tá, eu adorei. Eu acho que é o que você falou agorinha, né? De deixar a gente ficar mais uma hora, porque é um assunto muito bom, assim. Vem as lembranças, assim. Nossa, eu adoro. Verdade. Eu adoro. Às vezes eu fico, do nada, eu pego meu celular e fico olhando lá a galeria, o rolo da câmera, vendo umas fotos antigas das viagens e fico botando no TBT do Instagram. Eu acho, é muito bom. É o máximo, né? E assim, tem gente que não tem tanto... Os olhos não brilham assim para viajar, mas, gente, viajar é trocar experiência, é conhecer a cultura de um lugar novo, a forma como a outra pessoa vive, é conhecer... Nossa, não tem explicação. Viajar é você realmente trocar as vestes da alma, né? Como dizem aí no filosofando. Mas eu acho muito, assim, é incrível mesmo, porque são memórias que você leva, que nem Carolzinha estava falando aí, olhando as fotos, e é um sentimento tão bom. Eu acho que é isso que a gente tem que cultivar, sentimentos bons. E se a gente pode usar o dinheiro a nosso favor para trazer isso, sentimentos bons, coisas boas pra gente aí, acho que é o que a gente tem que fazer.
Até porque a vida é uma só, então a gente tem que aproveitar enquanto a gente pode, né? É isso aí. Então tá aí, novamente deixa aí as suas redes sociais, onde o pessoal pode procurar, né? Quem não te conhece, para começar a acompanhar o seu trabalho também. Sim, então no Instagram, Thaís Costa Oficial, tá? E eu também estou começando o novo IG também, novamente, né? O Diário de Finanças, então vocês me encontram aí no Thaís Costa Oficial e no Diário de Finanças. E também tem o canal no YouTube, que ainda está começando, mas vocês já podem também começar a acompanhar lá, que eu vou começar a postar mais vídeos também, trazendo mais sobre esse universo de finanças, planejamento e investimentos. E também é Diário de Finanças no YouTube. Muito bom. Então, gente, não deixam quem não conhecia a Thay, não deixa de acompanhar, que ela também dá muitas dicas boas, tanto de viagem, de planejamento financeiro, de organização. Ela é muito boa nisso também. Então, não deixem de acompanhar ela. Thay, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui no podcast hoje. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes e gravar mais vezes, quem sabe também fazer uma live mais para frente. Mas Verdade. quero manter essa parceria, esse contato com você, porque gosto muito de você e admiro muito o seu trabalho. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço e parabenizo você por essa iniciativa. É um projeto lindo que eu tenho certeza que está alcançando muita gente aí, um impacto muito positivo. O podcast é aquilo que a gente, né, coloca ali, já vai ouvindo, vai adquirindo tanto conhecimento, tanto aprendizado na rotina aí. É muito bom. Parabéns por esse projeto aí seu, que tá lindo, tá crescendo aí. E eu que agradeço pelo convite aí. Amei nosso bate-papo. E com certeza aí vamos ter próximos encontros, próximas gravações. Parceria continua. Obrigada, Carol. Obrigada. E obrigada, pessoal, que escutou até aqui. Semana que vem também tem mais episódio com outro convidado ou convidada especial. Então, não deixe de continuar acompanhando. Se você não segue o podcast aí na sua plataforma de streaming aí favorita, siga. E aí você vai ser sempre avisado quando entrar um episódio novo, que normalmente é às segundas-feiras, às 7 da manhã, no horário de Brasília. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.